Olá pessoal, eu me chamo Chádia Frache e começa agora o seu programa Bora Falar de Saúde, uma produção da Sensa Manaus que aborda temas relacionados à saúde de uma forma simples e objetiva para que você saiba mais e faça a sua parte. Esse programa é feito com muito carinho para você e nesta edição vamos falar de um tema muito importante, a saúde do homem. A gente vai conversar sobre prevenção, hábitos saudáveis, cuidados médicos e também sobre a campanha Novembro Azul, que tem o objetivo de conscientizar os homens sobre a importância de cuidar da sua própria saúde. Para falar sobre isso, nós recebemos o Dr. Wagner Elisiário Monteiro, médico e especializando em medicina de família e de comunidade, formado pela Universidade Newton Lins. O Dr. Wagner ele atua na Secretaria Municipal de Saúde de Manaus como médico de família, desenvolvendo ações de promoção da saúde, prevenção de doenças crônicas e acompanhamento multiprofissional de pacientes. Ele atua na nossa unidade de saúde de família, o Walid Aziz, e também é preceptor de internos de medicina da Faculdade FAMetro e médico plantonista nos hospitais Samel e Adventista de Manaus. Dr. Wagner, muito obrigada por sua presença, sua participação aqui no nosso podcast. É um prazer receber o senhor. Muito obrigado pelo convite, queria agradecer e falar sobre o Novembro Azul, né? Que eu vim até de azul porque o Novembro Azul é mais que uma campanha, é mais que uma cor, é um movimento de conscientização, né? Que começou lá atrás, na Austrália, um grupo de amigos se conscientizando sobre a importância do câncer e hoje é uma campanha mundial. É uma campanha que a gente consegue conscientizar uma população da importância e cuidar do homem de uma forma integral. Olha, um dado que eu estava vendo com a Sensa, em 2024, nós tivemos 865 mil consultas, mas apenas 310 mil, menos de 35% foram do sexo masculino. Por isso a importância de conscientizar e lembrar que o homem também tem que cuidar da saúde. Dr. Wagner, e é exatamente sobre isso, né? Para a gente começar esse nosso bate-papo, é importante a gente deixar claro que o Novembro Azul, ele não apenas se refere ao exame de próstata, porque é um exame que é feito para o homem, pelo homem, né? Não é só isso. Não, ele começou com essa conscientização entre os amigos. E depois dessa conscientização do câncer, a gente viu que tem todo um conjunto, todo um contexto. É muito além do que somente um exame de próstata. É saúde mental, é saúde física, é saúde sexual. Tudo isso envolve a integralidade da saúde do homem. Na atenção primária, que é responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, né? Quais são as principais áreas de atenção? Quando a gente fala da saúde do homem, na medicina de família, a gente fala da integralidade. É cuidar do todo. É a prevenção, é a promoção de ações, é o diagnóstico precoce da doença e o tratamento. Então, quando a gente fala do cuidar da saúde do homem, vai envolver várias caixinhas. A saúde física, quando a gente fala de hipertensão, diabetes. A saúde do contexto que ele está, familiar, do trabalho. A saúde sexual, a saúde mental, além de prevenções, de rastreamento, que o rastreamento é aquele, não estou com sintoma, mas tenho que pesquisar, tenho que investigar. Então a saúde do homem é todo esse contexto. E a unidade básica de saúde é a porta de entrada, onde a gente vai acolher esse paciente, receber o paciente, inserir ele em todos esses programas para cuidar de forma integral da saúde dele. Porque muitas vezes ele pode achar, ai meu Deus, como é que eu vou chegar a uma unidade básica? Como é que eu vou fazer? Tem que agendar. Homem geralmente também é muito atarefado e pode usar até como desculpa o fato de não ter tempo de agendar. Mas a atenção primária, as UBSs, que são unidades básicas de saúde, como o senhor falou, são porta de entrada para a população. Então, é só chegar, sempre tem uma UBS próximo da casa das pessoas, né? E aí ele pode ir
tranquilo, chegar lá na UBS e pedir uma consulta. Isso. A UBS, ela é porta de entrada. Ela tem um acesso ao paciente. E ela tem que receber esse paciente, acolher esse paciente. Se tiver consulta, já coloca ele para consulta. Se não tiver, agendar. O paciente já tem que sair dali com a escuta qualificada e ou foi atendido no dia ou foi agendado para outro dia. A gente percebe que o homem tem uma dificuldade para chegar na UBS. O que o senhor relaciona assim? Por que até hoje existe tanta resistência do homem procurar um serviço de saúde? Essa pergunta tem várias respostas. Mas a primeira que vem na minha cabeça é a parte cultural. A nossa cultura é: o homem não fica doente, o homem não sente dor. Isso é besteira, deixa pra lá, porque ele tem que trabalhar. Primeiro é a parte cultural. A segunda, eu acho que muito é o medo. O medo do diagnóstico. Muitos homens têm medo de realizar o teste rápido, medo de descobrir alguma coisa. Eu sou mais não fazer e não ter do que ir lá fazer o teste rápido e confirmar. Segundo, o preconceito. Existe um certo preconceito, principalmente em relação ao câncer de próstata. E um dos exames que a gente faz é o toque. Além disso, a falta de tempo, que é o que a gente estava conversando agora. O homem, às vezes, trabalha, está no distrito, está no terceiro turno, não consegue horário na UBS, para ir na UBS. Por isso que existem algumas UBSs que são de horário estendido para receber aquele paciente que não consegue. É a gente tratar os iguais como os iguais e os desiguais como desiguais. Aquele paciente que não consegue no horário administrativo, algumas UBSs conseguem atender ele em outro horário. Aí a gente já consegue visualizar que esse cenário é um pouco mais delicado. E por conta disso, nós percebemos que o Ministério da Saúde enxergou esse cenário e para tentar mudar esse cenário, ele criou uma política de saúde integral ao homem. O senhor pode explicar um pouquinho sobre essa política? A saúde do homem é tão importante porque a gente percebe que a expectativa do homem é menor que a da mulher. O homem acessa menos o serviço de saúde que a mulher. O homem tem mais complicações das doenças crônicas em relação à mulher. E é tão importante a saúde do homem que foi criada uma política nacional de atenção integral à saúde do homem, onde ele vai tentar resolver esse problema de várias frentes. Primeira, acesso. Que é quando entra aquela ação de UBS estendida. Estender o horário das UBS, né? Para os pacientes conseguirem chegar fora daquele horário administrativo. Ou então levar a UBS para o serviço. Aquelas parcerias que nós temos das unidades básicas de saúde, como uma empresa que tem ali perto da área, ou uma escola onde tem professores. Ações ou às vezes, de saúde, ações de extramuro, saúde, né? Onde a gente faz uma busca ativa também, né? Desses homens que já estão há tanto tempo aí sem procurar um atendimento médico. E isso também entra em uma da promoção, que é colocar o homem como ator principal nas campanhas de vacina, nas campanhas de teste rápido, nas campanhas que nós temos durante o ano todo. É uma outra ação também da política. Além disso, nós temos também a educação sexual também, que é para explicar que existe HIV, existe as hepatites virais, sífilis e até o HPV. E nessa parte nós temos uma forma de prevenção, como a vacina do HPV, prevenção das vacinas da hepatite B e A, a distribuição de preservativos, né? E nós temos também o PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, que tem nas UBS da ciência. Né? O município já tem esses setores que são especializados em atender, né? O PrEP. Isso, que é para prevenir a infecção pelo HIV. Bom, como o senhor falou aqui, então, já deu para entender que as condições de agravos à saúde do homem, elas não se restringem somente ao câncer de próstata. Quais seriam as outras doenças ou os outros agravos à saúde que o homem tem que saber e que pode ser prevenível, que pode ser controlado, prevenível, se ele procurar atendimento médico? Quais são as outras condições? Para responder essa pergunta, eu vou colocar as doenças em umas caixinhas.
Existem as infecções sexualmente transmissíveis, como a gente já conversou aqui do hepatites virais, sífilis, HIV, HPV, que é feito o diagnóstico com exames, com os testes rápidos, precoces. Nós temos as doenças crônicas não transmissíveis, que são a infarto agudo do miocárdio, AVC, hipertensão, diabetes, que com exame simples de rotina, aferir a pressão a gente consegue diagnosticar e evitar complicações. E a gente vai para aquela parte dos cânceres, que a gente pensa que é só o câncer de próstata. O câncer mais prevalente, mais incidente no homem, tirando o câncer de pele no melanoma, é o câncer de próstata. Só que não temos só ele. Nós temos também o câncer coloretal, que pouco ainda se fala e que não gera medo, mas também tem uma incidência e nós temos que fazer o rastreamento, a investigação desses pacientes. Temos também o câncer de pulmão, que é o terceiro também mais comum no homem devido ao cigarro, ao tabagismo. Nós temos programas para o tabagismo na Sensa, onde o paciente consegue chegar, consegue fazer todo esse tratamento, acompanhamento. E nós temos também as doenças do gênito urinário, que é quando a gente vai entrar nas alterações ali da próstata, da disfunção erétil. Nós temos uma doença chamada hiperplasia prostática benigna, que é um crescimento da próstata. Quase todo homem vai ter, ela não é maligna, que vai ter alteração do PSA. Aí o paciente já fala, nossa, eu tô com câncer. Mas não, é uma hiperplasia prostática benigna. Às vezes o PSA vai aumentar devido a uma prostatite, uma inflamação da próstata. Por isso é importante você ir com o médico para você tirar essas dúvidas. Nós temos a disfunção erétil, que às vezes o paciente está com disfunção erétil, mas na verdade é uma complicação de uma doença cardiovascular, uma diabetes descompensada e até a ansiedade. Que é quando a gente entra naquela parte que você falou, da saúde mental. Porque juntando tudo isso com o corre-corre do dia a dia, as pressões, né, muitas vezes até as dívidas levam muito também a um adoecimento da saúde mental, né? Isso. Mas assim, nós estamos aqui um pouco até focados em relação ao câncer de próstata, que é um câncer que a gente pode, com prevenção e com diagnóstico precoce, tirar muitos homens de condições difíceis, né, como tratamento. Então, eu queria te perguntar, em relação ao câncer de próstata, quais são os exames de rotina que são recomendados aos homens e que idade? Porque tem muito aquilo, porque meu pai teve, meu primo teve. Qual é a idade que o homem pode começar a fazer o seu rastreio, o seu exame de próstata? Lembrando que o câncer de próstata é o mais incidente no homem. E o diagnóstico precoce dá uma chance de 90% de cura. Por isso que é importante a gente fazer esse diagnóstico o mais cedo possível. Mesmo sem sintomas, né? O homem tem que procurar, porque o rastreio é isso, né? É mesmo ele sem nenhum sintoma desses que o senhor já falou, procurar a unidade básica de saúde e fazer a sua consulta de rotina. O Ministério da Saúde, ele orienta que o rastreio ele é individual, conversando com o médico, paciente, para entender, porque ele vai ter a parte dos fatores de risco. Quais são os fatores de risco no câncer de próstata? Idade, obesidade, parente de primeiro grau com câncer, com histórico de câncer de próstata vai aumentar muito o risco. E aí a Sociedade Brasileira de Urologia orienta os pacientes com histórico familiar deve fazer o PSA a partir dos 45 anos de idade, anualmente. Paciente sem fator de risco, sem um histórico familiar e sem os sintomas, a partir dos 50 anos, PSA anualmente. Né? E quando a gente fala assim dos sintomas, porque o câncer às vezes não tem sintoma. Por isso que é importante fazer isso. Quando o paciente já está com sintomas, já está um pouco mais avançado. Os principais sintomas são aquele jato fraco, o paciente vai no banheiro, o jato já está mais fraquinho. Aquela dificuldade para começar, vai no banheiro para começar a fazer xixi, aí demora mais. Acordar várias vezes durante a noite para fazer um pouquinho de xixi. Coloração da urina diferente. Isso. Prestar atenção se tem sangue na urina, né? Esse é o principal sintoma de alerta. Sangue na urina ou no sêmen. Significa que já está um pouco mais avançado. Então, o que a gente conversa aqui? Paciente, 50 anos, sem histórico familiar,
Sem sintomas, a partir de 50 anos, o PSA anualmente. Paciente com histórico familiar, com sintomas, a partir dos 45 anos, o PSA anualmente. E se der alguma alteração no PSA, aí é recomendado fazer o toque. Certo. Doutor, na sua experiência na atenção primária, nós que somos da saúde ali municipal, que é a atenção primária, o que, na sua opinião, nós poderíamos fazer mais para estimular os homens a procurar um melhor da sua saúde? O segredo, eu acho, para dar certo isso, é colocar o homem, o público masculino, como um ator principal. É trazer ele, aproximar ele para o serviço. Explicar que a UBS não é para só quando ele está doente. A UBS é para tratar qualquer situação, para investigar os exames de rotina. A gente precisa quebrar um pouquinho aquele pensamento, só vou procurar quando estou doente. Ou, não preciso disso agora. Ou, isso é coisa da minha cabeça. Não, vá na UBS mais próxima. Entre. Nós temos ações também que levam a atenção. Campanhas educativas, né, de conscientização. A principal arma é a conscientização. Medidas como hábitos de vida, eles podem contribuir para a melhora da saúde deles? Quais são os hábitos simples que podem fazer a diferença? São pequenas atitudes que transformam. Melhorar a alimentação. Quando eu falo melhorar a alimentação, não é só aquela alimentação com verdura, não. Melhorar a alimentação, a qualidade da alimentação. Fazer exercícios físicos. Dormir bem é super importante. Sono é muito importante. Muito importante. Né? Diminuir ou parar o álcool, o tabagismo, que são coisas que aumentam várias complicações. Não só do câncer, mas várias complicações. E valorizar a saúde. Eu sempre brinco com meus pacientes que, em relação à saúde do homem, porque o homem se preocupa mais em trazer o dinheiro para casa, em dar tudo para a mulher, para o filho. Mas quando a gente está no avião e está acontecendo alguma situação de urgência, as máscaras vão cair. E a primeira orientação é colocar a máscara em você para poder você cuidar das pessoas que estão ao seu redor. Então o homem, para ele conseguir cuidar da família, ele precisa cuidar dele. Se colocar como ator principal. Porque saúde também é coisa de homem. E, doutor, também muito importante, e eles precisam se permitir mais a momentos de lazer, momentos de descanso, né? Isso é muito importante para a saúde. Sim, tanto para a saúde física quanto para a saúde mental. A gente percebe hoje a nossa população, a nossa comunidade, assim, é tão rápida, trabalho, 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 e acaba deixando em segundo plano o lazer. O lazer. A gente acaba deixando o lazer em segundo plano. E é uma das saúdes importantes do homem, de forma integral, né? Agora chegou aquele momento que a gente adora aqui no podcast, que é a hora do Fala Especialista, o quadro em que você participa mandando suas perguntas sobre o tema da semana. Eu sou o professor Alex Lima e a minha dúvida é quais são as doenças mais comuns nos homens e que idade se manifestam? Uma pergunta E a gente falou muito interessante. sobre isso, né, doutor? De várias condições de saúde do homem, sobre as idades. Mas para responder ao nosso telespectador, o que o senhor fala assim para a gente fechar com chave de ouro aqui a pergunta dele? As doenças cardiovasculares são as mais comuns daquelas doenças crônicas não transmissíveis. Então, exame anual, o check-up, exame de sangue, exame de fezes, exame de urina. E quando a gente passa para os cânceres, o PSA da próstata a partir de 50 anos de idade. Perfeito. Vamos lá, as próximas perguntas. A próxima pergunta. Meu nome é Popó Brito, operador de áudio. A minha dúvida é se é necessário fazer o exame de próstata todos os anos. E se não fizer, o que é que ocorre? A gente nota que ele já tem aqui uma idade, né? E está preocupado se tem que fazer esse exame todos os anos, doutor. Qual é a importância disso? É importante. Tem que fazer, Tem né? que fazer todo ano o PSA para a gente conseguir acompanhar, principalmente para saber como é que estava o anterior e agora, e se der alterado, fazer o exame de toque.
Certo. E ele fala depois no final, e se eu não fizer, o que vai acontecer? Se não fizer, tem as várias complicações. Vai perder a oportunidade de tratar fazer o diagnóstico. e a cura, porque como a gente falou, quanto o câncer de próstata, em diagnosticado antes, tratado da maneira correta, 90% de cura. Então, um recado aqui para o seu Popó, são todos os anos mesmo, seu Popó? Todos os anos, PSA, e procure seu médico. É isso. Próxima pergunta. Meu nome é Arthur Ramos, eu sou analista de sistemas, tenho 58 anos de idade. Minha dúvida é, quais são os sintomas que o homem pode vir a sentir e se preocupar que possa ser um possível câncer de próstata? Doutor, nós comentamos durante a nossa conversa, né? Mas para responder ao nosso telespectador, qual é a primeira coisa que eles podem avaliar no seu próprio corpo que façam eles desconfiarem que algo está errado? É o momento do xixi. Quando ele começa a perder a força do xixi, o xixi já não vai mais lá longe. Às vezes, o principal risco e o nosso medo é sangue. Se o paciente começa a já perdeu a força, indo várias vezes no banheiro à noite para fazer um pouquinho de xixi, e começa a ficar com o xixi um pouco vermelho, com sangue, ou até o sêmen com sangue, são fatores de alerta que ele deve procurar o mais cedo, o mais rápido possível, uma unidade básica de saúde. É isso. Então, fiquem atentos ao corpo de vocês, né? Temos mais perguntas? Me chamo Geraldo Xavier, tenho 57 anos, sou estatístico. E a minha dúvida queria saber se a pessoa que já tem um câncer, qual a probabilidade ou a facilidade que ela tem em ter câncer em outros órgãos, tipo pênis e a próstata. Bem, doutor, existe aí uma relação, se ele tem um câncer, tem alguma outra relação em ter outro câncer? Ele citou aí pênis e próstata, né? O senhor enxerga alguma relação entre essas condições? Não. O câncer de próstata, ele faz uma metástase à distância. Ele pode sair da próstata e causar o câncer em outro lugar, muito comum em osso, câncer ósseo. Mas o paciente que já tem um câncer em outro lugar, não vai ter câncer na próstata, que é o câncer primário, que a gente chama. E ele gerou aquele pergunta ali em relação ao câncer de pênis. O câncer de pênis, ele tem muito a ligação com o vírus do HPV e a falta até de uma higiene adequada do homem. Mas são situações diferentes. E em relação ao câncer de pênis que está associado ao vírus do HPV, existem vacinas, né? Isso. As vacinas de HPV fazem essa proteção. Isso, então, a gente sempre insiste na vacina, né, que pode evitar esse câncer de pênis. Isso, a prevenção é a vacina. Não só para ele, mas para a companheira que ele vai ter. Porque às vezes o homem eu não quero tomar vacina e acaba passando para a esposa, transmitindo para a esposa. Tá. E é um câncer que tem a vacina. É evitável, Isso, né? é evitável. Perfeito. Temos mais perguntas, produção? Olá, meu nome é Anderson Sidney, sou design gráfico. Minha dúvida é, os jovens precisam fazer acompanhamento mesmo sem ter nenhum sintoma? Ou isso é só para os mais velhos? Olha só, saúde tem idade, doutor? Não, não saúde tem idade, não tem idade. Né? E nem mês. É todo ano, é todo mês. Todo mês. Bom, em relação ao câncer de próstata, não. Só vamos fazer a partir dos 45 anos, se tiver fator de risco e histórico familiar, pai, mãe, irmãos que tenha. Mas a saúde é diária, exame de rotina, mensalmente, anualmente, no mínimo uma vez no ano, para fazer os testes rápidos e os exames de rotina. Mais perguntas? Meu nome é Kenneth, tenho 57 anos, estou tentando ser empreendedor. A minha não é uma pergunta, é uma sugestão. Eu gostaria que essa campanha de Novembro Azul começasse em janeiro e terminasse em dezembro, para a conscientização de todos os homens para poder prevenir doenças futuras. É isso, né? A gente acabou de dizer que saúde não tem idade, né, doutor? E nem mês, foi o que o senhor disse. Então, de janeiro a janeiro, o novembro é só mesmo para intensificar, né, essa questão da conscientização do homem em procurar fazer os seus exames, olhar com mais
cuidado para a sua saúde, né? É isso que a gente quer. Todo ano, todo mês, o homem procura a unidade. Não só em novembro. A gente usa novembro para atrair, lembrar e alertar. Essa porta aberta é o ano todo. É, todos Legal. os dias. Bom, gente, e agora a gente abre o espaço para o nosso quadro Espia Só. Você sabia que a campanha Novembro Azul começou lá na Austrália em 2003? Tudo começou com um grupo de amigos que decidiram deixar o bigode crescer e chamar atenção para a importância da saúde masculina durante o mês de novembro. No Brasil, a campanha ganhou força em 2008, quando o Instituto Lado a Lado pela Vida trouxe a iniciativa para cá, com o apoio da Sociedade Brasileira de Urologia, do Instituto Nacional de Câncer e organizações não governamentais. Desde então, o Novembro Azul se tornou uma das maiores campanhas de conscientização sobre o câncer de próstata e a saúde do homem em geral. E hoje, a gente sabe que essa é uma campanha que vai muito além dos exames e tem tudo a ver com cuidado, prevenção e qualidade de vida. Doutor Wagner, a gente viu agora, né, as explicações no nosso quadro Espia Só, que o Novembro Azul ele começou como um movimento pequeno e se tornou grande. E hoje as mobilizações do Novembro em todo o país, ela é intensificada para a conscientização da saúde do homem. Na sua opinião, essas campanhas de fato impactam no comportamento do homem? Impactam. Impactam porque é quando a gente começa a lembrar da saúde. Como a gente falou, é mensal, é anual o cuidado, só que o paciente só lembra nessa época. Então, conscientizar, alertar, trazer esse paciente para a unidade a partir da campanha do Novembro Azul é muito importante, porque a gente precisa desse paciente na unidade, ele precisa conhecer, ele precisa saber dos serviços que são ofertados, ele precisa saber de tudo que ele pode fazer. E na atenção primária, das unidades de saúde, nós temos essa possibilidade. Então o paciente vem com essa campanha e a gente consegue levar cuidado, diminuir sequelas para a vida toda desse paciente. Doutor Wagner, muito, muito obrigada por sua participação. Foi uma conversa muito rica e esclarecedora. A gente está caminhando para o final do podcast e eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final aqui, né, para os homens aí. Bom, agradecer mais uma vez e alertar a população. Venha, conheça a OBS mais próximo da sua casa. Veja se tem a OBS que funciona no horário estendido. No site da Censa nós temos um link que tem todas as unidades de horário estendido que você possa procurar. Faça os testes rápidos, faça os exames de rotina, converse com o médico. O médico que vai lhe acolher, lhe orientar e tirar todas as suas dúvidas. Bom, doutor Wagner, eu é que agradeço muito a sua participação aqui no nosso podcast, tá? E aí, obrigada a você também que nos acompanhou e participou do nosso podcast. Siga Bora Falar de Saúde nas principais plataformas de conteúdo audiovisual para ficar bem informado sobre os temas que fazem a diferença na sua qualidade de vida. Curta, compartilhe e acompanhe as nossas redes sociais para saber mais sobre as ações da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus. Um grande abraço e até o próximo episódio.